Irmãos, existe um poder que pode transformar a nossa vida. Um poder tão forte que é capaz de vencer a morte. E esse poder é o amor de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para a sua vida e eu peço ao Senhor que Ele te encha com o poder dEle hoje. Esse poder que pode mudar tudo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: eu quero ser curado. Escreva isso como uma atitude de fé. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 está escrito: acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Existe um personagem chamado Linus, nas tirinhas dos Peanuts. E ele, apesar de ser muito sábio e espirituoso, vive com um cobertor. E anda com esse cobertor por onde quer que ele vá. Talvez por ser uma criança e sentir medo às vezes. Sabe quem também sentiu muito medo, mesmo sendo uma pessoa conhecida pela sua coragem e pelo seu temperamento impulsivo? O apóstolo Pedro. Quando Pedro percebeu que os guardas se aproximavam para levar Jesus como prisioneiro, Pedro foi o primeiro a tomar uma atitude. Mesmo que fosse uma atitude precipitada, como o próprio Jesus disse depois. Ele usou uma espada para defender o seu mestre. Só que pouco tempo depois, Pedro teve a oportunidade de se declarar um fiel seguidor de Cristo. Mas ele teve medo de ser morto com Jesus. Então, ele negou a Jesus por 3 vezes. Pedro ficou tão desolado depois que Jesus foi crucificado, pois ele sentiu na pele o peso de ter traído seu mestre, seu Senhor, seu amigo. Quando Jesus ressuscitou, ele mandou avisar que estava indo de encontro aos discípulos. Mas olha como que ele mandou esse recado. Ele disse: vão e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Assim está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Por que Jesus disse para todos o recado, mas frisou esse recado para Pedro? Eu creio que Jesus sabia o tamanho do peso que Pedro estava carregando naquele momento. O peso de ter traído aquele que o transformou de um pescador de peixes a um pescador de almas. Anos depois, esse mesmo Pedro escreveu na passagem que nós lemos no início: o amor cobre muitos pecados. E ele, mais do que ninguém, sabia exatamente do que estava falando. O medo e o desamparo que o pecado nos causam são substituídos com o abraço, com o afago e o perdão de Deus, quando nos rendemos ao amor dele. O amor de Jesus cobre os nossos pecados. E não confunda, ele não encobre os nossos pecados, não é isso. Ele nos envolve em seu amor e nos sentimos protegidos por essa cobertura, por essa proteção. Assim como o personagem Linus se sente seguro ao carregar para cima e para baixo o seu cobertor. Eu e você nos sentimos seguros e confiantes por termos esse amor em Jesus Cristo, por termos essa proteção e esse abraço que apaga todos os nossos pecados. E por meio do perdão, nos dá a chance de recomeçarmos. Esse mesmo amor, esse mesmo cobertor que está à sua volta, não existe apenas para a sua proteção e para o perdão dos seus pecados, mas ele também existe para ser compartilhado.
ao ver seu irmão, alguém da sua família, algum amigo, seu cônjuge, ou até mesmo um desconhecido, sofrendo com o frio que uma vida de pecados nos provoca, que você possa compartilhar esse cobertor, compartilhar esse amor que está em você, mas que não vem de você e de forma alguma existe apenas para você. Ame os outros, meu irmão, minha irmã, pois o amor cobre muitos pecados. O amor restaura vidas e o amor reconstrói pontes que haviam sido derrubadas. Ou seja, o amor nos reconecta com o Pai, nos reconecta com os outros e com a gente mesmo. O amor de Deus é a cura para a dor. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. E obrigado por nos mostrar um caminho de restauração e de verdade. Senhor, nos perdoe por vivermos cheios de ódio, de pecado e de orgulho, pois assim estamos vivendo afastados de Ti, afastados do nosso próximo e afastados até mesmo de nós mesmos. Que o seu perfeito amor nos invada hoje e que por meio dele, eu e todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra, possamos aprender a sermos mais como Jesus. Que possamos ter o hábito de enxergar o amor de Deus nos evangelhos e que tenhamos a disposição e a paciência para verdadeiramente amarmos uns aos outros. Pai, eu coloco diante de Ti cada vida, cada pedido de oração presentes aqui nessa palavra e te peço, vá ao encontro de cada um deles, com o Teu poder, com o Teu amor e com a Tua misericórdia, para que todos eles não tenham mais dúvida alguma da Sua presença na vida de cada um. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, às 18 horas, tem vídeo exclusivo para os membros do canal Minuto com Deus. Eu espero por você. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus e eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu oro a Deus para que a sua semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana onde você possa finalmente receber o milagre que você tem buscado de Deus. E que a cada dia você cresça mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que o sangue de Jesus proteja você e toda a sua família. Que o Senhor te dê livramento em todas as situações difíceis que você tiver que enfrentar.
que Deus te dê sabedoria para fazer as escolhas certas e que você receba o refrigério na sua alma. Se você crê que Deus é poderoso para fazer tudo isso e muito mais do que você tem imaginado, eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Aí eu vou entender que você recebe pela fé tudo isso que eu ministrei aqui. Escreva como uma declaração de fé: eu recebo em nome de Jesus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Todos os dias nós sentimos um vazio muito grande. E isso é um sinal que o nosso corpo nos transmite de que está faltando alguma coisa na nossa vida. E muitas pessoas, numa tentativa de suprir esse vazio, se entregam a várias coisas. Alguns se entregam ao álcool, às drogas, alguns comem desenfreadamente, alguns exageram no açúcar, ou se entregam a toda sorte de vícios, na expectativa de fechar essa fresta que nós chamamos ausência de felicidade. Nós buscamos a todo custo ser felizes. O que nós precisamos entender é que a felicidade não costuma ser um estado constante. Nós temos que ter noção disso para reconhecer os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos em que nós temos somente que descansar. É importante saber que vamos, em algum momento, perceber cada um desses sentimentos, experimentar cada um desses sentimentos, porque nós somos seres humanos. Não podemos cair no conto de que cristão não sofre, não fica triste. Nós ficamos sim, pois nós, embora tenhamos uma conexão espiritual com Deus, através do Espírito Santo, nós habitamos num corpo carnal. Nós somos carne. A diferença é que nós, que um dia entregamos a nossa vida a Cristo, temos companhia para que nós não passemos por esses momentos ruins sozinhos. O Senhor Jesus deixou conosco o Consolador. Ele nos garantiu paz, mas Ele não disse que nós não passaríamos por esses momentos difíceis. Reconhecer que nós passamos por dificuldades, mas que não estamos sozinhos, é a melhor maneira de vencermos os obstáculos da vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pela misericórdia de Deus, nós recebemos o Consolador e com ele recebemos a paz. Portanto, podemos compreender que estamos em Cristo e que vamos vencer as batalhas que enfrentamos, se nele permanecermos e se nele confiarmos. Irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós recebemos no nosso coração essa revelação de Deus, nós passamos a ser verdadeiramente felizes. Porque a nossa felicidade não depende mais das circunstâncias. Ela não está condicionada ao nosso contentamento ou à nossa falta de problemas. Felicidade não significa necessariamente ausência de problemas. Aquele que está em Cristo consegue manter o seu estado de felicidade mesmo quando ele está passando pelas tribulações desta vida. Quando entendemos que Cristo está conosco nos momentos bons e nos momentos ruins, passamos a ser realmente felizes.
A felicidade do cristão está totalmente associada à fé em Jesus. Mesmo quando a nossa tristeza e a nossa angústia são causadas pelos outros, o Senhor se sobressai. A presença de Deus em nossa vida é o que falta para a nossa felicidade. Se Ele está conosco, se estamos próximos dEle, não há momento ruim que nos faça fraquejar. A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 32, versículo 8, o seguinte: com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Os nossos inimigos às vezes parecem ser imbatíveis. Aqueles que nos atacam parecem ser gigantes, como Golias. A depressão, a tristeza e a ansiedade surgem para nós como se tivessem braços fortes e firmes. E como se a felicidade fosse algo distante e inalcançável. Mas Jesus diz a você hoje: eu sou a tua felicidade. Se você está em Cristo Jesus, você pode descansar nele. O seu choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Creia no Deus que te chamou, te escolheu e te separou para Ele. A parte que falta a você, esse vazio que você sente aí dentro do seu coração, ele pode e deve ser preenchido pela presença de Deus na sua vida. Faça um teste durante essa semana. Se você estiver triste, louve a Deus. Se você estiver cansado, cabisbaixo, abatido, ore ao Senhor. Se você estiver sem vontade de fazer nada, leia a Bíblia, se alimente da palavra ou apenas chore na presença de Deus. Se você crê nessa palavra, escreva aqui: eu recebo em nome de Jesus. E me ajude a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser expressar a sua gratidão pelo Ministério Minuto com Deus, por esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos essa semana que está começando em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor contemple a nossa dor, a nossa fragilidade, a nossa falta de recursos e que o Senhor nos conceda a vitória sobre todos os inimigos que têm nos desafiado. Ó Deus, eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que pela Tua misericórdia foram alcançados por essa mensagem. Se houver um vazio ainda no coração dele e no coração dela, vazio esse que tem tentado ser preenchido com tantas coisas oferecidas nesse mundo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais hoje, para que possamos compreender a realidade espiritual que rege a nossa vida e possamos assim ocupar esse grande vazio que há dentro do nosso coração com a doce e poderosa presença de Jesus e do Teu Espírito Santo. Que o nosso espírito seja preenchido, Pai, com a Tua alegria, com a Tua felicidade. Sabemos que somos carne e que teremos aflições e tristezas enquanto estivermos vivos, mas confiamos na força da Tua palavra e sabemos que em Ti nós podemos confiar. A nossa felicidade está em Ti, Senhor, e nós jamais nos esqueceremos disso. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Romanos capítulo 8, do verso 37 ao 39, está escrito: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Eu tenho uma palavra direto do trono de Deus para o seu coração. Eu peço que você ouça e receba essa palavra até o final e que você escreva aqui nos comentários: eu sou mais que vencedor. Escreva pela fé: eu sou mais que vencedor. E em seguida, coloque também o seu pedido de oração. Na vida cristã, existem algumas coisas muito importantes que nós devemos observar. Os princípios de Deus são diferentes dos princípios estabelecidos nesse sistema do mundo, porque o mundo é regido pelo maligno. E muitas coisas e muitas situações, muitas vezes tentam nos afastar de Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 6, Jesus disse assim: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. As circunstâncias não podem nos separar do amor de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos romanos. Mas a única coisa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida é o pecado. São as nossas iniquidades. Existem perigos que são reais. Jesus não temia nada, pois o que estava no coração dele era o perfeito amor, que lança fora todo medo. Ele não teve medo de enfrentar o diabo quando foi tentado no deserto. Ele não teve medo da opinião pública e a repercussão de se opor a um sistema religioso que era mais opressor do que libertador. Jesus enfrentou com ousadia o caminho mais difícil que lhe foi proposto, indo até a morte, e morte de cruz. E mesmo tendo um momento de extrema agonia e angústia, onde as gotas de suor eram como gotas de sangue, ele não desistiu, pois o seu maior desejo era fazer a vontade do Pai. Foi por causa do sacrifício de Jesus que o apóstolo Paulo foi capaz de escrever essa carta aos Romanos, declarando que eu e você somos mais que vencedores e que as circunstâncias que enfrentamos não podem nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só que uma evidência de que nós fomos realmente alcançados e transformados por esse amor é quando nós temos a capacidade de dizer não para o pecado. Aquele que está em Cristo não leva uma vida dominada pelo pecado. Em Mateus 5:29, Jesus disse assim: Se o teu olho direito te levar ao mal, arranca-o e lança-o fora. Nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Jesus claramente nos adverte e a nossa própria experiência confirma que Deus normalmente não vai nos livrar das tentações, das adversidades, das provações deste mundo. Todas essas coisas vão permanecer na nossa vida, inclusive na vida daqueles que servem a Deus, daqueles que são mais devotos ao Senhor. Quando Paulo pediu a Cristo que removesse dele o espinho da carne, o Senhor apenas respondeu a ele: a minha graça é suficiente para você. O apóstolo Paulo entendeu que
Não bastava ele falar de Jesus para os outros. Cristo precisava ser o primeiro, a prioridade na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo e faço do meu corpo, meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Os problemas internos e nem as dificuldades externas poderão nos separar do amor de Cristo. A única coisa que nos afastará do Senhor são os pecados que nós não confessamos e não abandonamos. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado conosco. Nos ajude, Senhor, a cada dia mais termos a mente de Cristo, termos o coração aberto para permitir que a Tua palavra seja recebida nele e transforme a nossa vida. Sabemos que existem perigos reais, externos e internos, que podem nos atrapalhar, que podem impedir a nossa caminhada de fé. Por isso que nós te pedimos, nos guie pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Nós declaramos que somos mais que vencedores, não pela nossa própria força, não pelo nosso próprio mérito, mas por causa do sacrifício do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Eu quero colocar diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui, por esse irmão e por essa irmã, apresentar as respectivas famílias deles e pedir que o Senhor olhe com olhos de misericórdia para cada pedido que foi citado aqui e que, segundo a tua vontade, o Senhor atenda às necessidades dos teus filhos. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante e faz com que a gente consiga alcançar muitas vidas para Jesus. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. No livro de Esther, capítulo 4, na segunda parte do versículo 14, diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Meu irmão, minha irmã, entenda que se você está vivo hoje, é para fazer diferença neste momento. É para viver os planos que Deus tem para realizar em sua vida e através da sua vida. Acredite, o seu tempo é agora. O livro do Minuto com Deus, com uma mensagem devocional para cada dia do seu ano. Para garantir o seu, basta acessar www.upbooks.com.br/o seu tempo é agora, sem acento no E, ou clicar nesse mesmo link que vai estar aqui na descrição e nos comentários desse vídeo.